Oi, gente. Antes de tudo, vocês estão me vendo assim porque hoje, sábado, 13/6, teve o jogo do Brasil. E eu tô gravando esse vídeo depois do jogo. E vocês provavelmente só vão assistir no domingo, no caso amanhã, dia 14. Mas a questão é a primeira vez, eu acho, que vocês veem o Fala Gel eu trazendo uma notícia não tão boa e uma notícia diferente do que a gente costuma trazer aqui. Existem notícias que elas merecem ser compartilhadas, obviamente, né? A gente sempre traz muita coisa de famoso, mas a gente quer trazer outras coisas pra vocês. E existem notícias que elas não têm um final tão feliz. E mesmo assim, ela merece ser compartilhada. Não como eu disse pra vocês, por ter um final feliz, mas por um sentimento de querer justiça, por um sentimento de querer que isso não se repita. O dia de hoje, 13/6, as redes foram tomadas ao mesmo tempo que de dois extremos. Porque teve o jogo do Brasil e as pessoas, né, sempre a torcida brasileira é muito calorosa em todo canto que vai. Mas as redes sociais também foi tomada e o jornal também, por uma tamanha tristeza. Nós tivemos a notícia que uma jovem de 21 anos faleceu. É até difícil de falar, sabe? Porque foi muito triste o que aconteceu. Essa jovem, ela faleceu durante um salto de Hump Jump, e ela foi arremessada, jogada brutalmente. Não brutalmente é difícil até explicar, mas foi ao mesmo tempo de uma forma brutal. De uma altura de 40 metros. Essa jovem foi fazer um salto, né? Pra quem não nos segue nas redes sociais, eu falei um pouquinho disso lá. E é como eu tô falando pra vocês. Inclusive falei lá nas redes. Eu vou ver se eu acho que eu creio que tem o nome dela, mas é difícil de dar um pouco a notícia porque é de engolir em seco mesmo. Mas assim, essa jovem, ela tinha apenas 21 anos, vivendo a vida, sabe? Aproveitando cada momento e riscando talvez eu tô olhando um pouco pra baixo, tá, gente? Porque vou ler um pouquinho pra vocês da reportagem mesmo. Enfim. E vivendo a vida e riscando fazendo checklist, talvez, em uma lista dos sonhos. E talvez esse checklist tenha sido o Hump Jump. Pra quem não sabe, o Hump Jump é aquele salto livre, sabe? Que você faz de uma ponte, de um penhasco. E você faz geralmente pendurado por uma corda. Não é uma corda elástica, é uma corda mesmo, instrumento de escalada. E aí você faz esse salto e quando você faz, você fica naquele movimento de pêndulo, sabe? Pra que seu corpo realmente não sofra tanto os impactos. E essa jovem foi fazer esse salto. Só que, durante o momento, que essa jovem foi fazer esse salto, você vê que ela tá com os equipamentos colocados e ela é arremessada, né? Porque literalmente eles arremessam a pessoa. Só que ela tá sem a corda. Exatamente isso que vocês ouviram. Ela estava sem a corda. E é muito triste, porque na hora que ela cai, ela não tem como resistir a uma queda. Ela cai feito um boneco. Mas se ela tivesse com a corda, ela cairia ainda assim feito um boneco. Mas a corda seguraria e, como eu disse, ela faria aquele movimento de pêndulo. E sem a corda, não. Ela vai cair e se estabanar no chão. Não tem como. E uma das coisas que mais chocantes é que as pessoas testemunharam, as pessoas viram acontecer. E as pessoas gravaram o vídeo, não tem como, circulou nas redes sociais. E as pessoas falam assim, acorda. E aí, pelo menos dois dos 6 envolvidos tentaram fugir.
você fica indignado de saber que eles não tiveram nem a mínima decência de assumir a responsabilidade. Eu vou dar um pouquinho pra vocês. 2 dos 6 envolvidos na morte saiu lá no Metrópole, tá? De Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, jogada sem corda da ponte do Esqueleto, em Limeira, São Paulo, durante a prática de rope jump. Fugiram para uma área de mata após o acidente. A dupla foi encontrada pela polícia com a ajuda do helicóptero. Maria Eduarda morreu na manhã deste sábado, 13/6, após sofrer uma queda de aproximadamente 40 metros de altura. Um vídeo registrado por testemunhas mostra o momento em que 3 instrutores da empresa Entre Cordas e Voei arremessam a jovem da ponte. Nas imagens é possível observar a ausência de corda de proteção. Uma testemunha que acompanhava o salto diz nas imagens: acorda. Gente, acorda. A pessoa fala, né? Gente, acorda nos vídeos. A vítima sofreu politraumatismo e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi contestado no local. O caso é investigado pela Polícia Civil. Logo após o ocorrido, a empresa... Quando você pensa que não pode esperar. A empresa foi lá e desativou o perfil. Então, assim, é muito triste. Não tinha como a gente não deixar de trazer a história dessa menina por aqui. É muito triste o que aconteceu. Muito triste ver pessoas irresponsáveis, porque 2 fugiram. A empresa cagou o pau, não se responsabilizou. A empresa fez desativar o perfil, não emitiu uma nota. Mesmo que ela dissesse assim, nós ensinamos, damos cursos, mas foi um erro dos instrutores. Mesmo que ela não colocasse a responsabilidade nela em si, a empresa, mas ela tinha e tem como obrigação se manifestar a respeito disso. Então, vivam a vida, aproveitem. A vida, ela é realmente um sopro, né? E fica aqui literalmente os nossos sentimentos, a família da jovem Maria Eduarda, e o nosso sentimento de justiça também, para que eles não saiam impunes, para que os culpados sejam realmente julgados e paguem por isso, porque eles interromperam a vida de uma pessoa, né? Uma jovem que tinha uma vida pela frente. E fica aqui realmente o nosso sentimento de indignação e principalmente um sentimento de que a justiça seja feita.